Olá pessoal, eu sou a Marina e esse é o Letras à Rede. No vídeo de hoje vamos falar de dois contos do livro Várias Histórias de Machado de Assis, A Causa Secreta e O Enfermeiro, leituras obrigatórias do vestibular da URGS de 2023. Em A Causa Secreta, o narrador em terceira pessoa começa pelo clímax do conto, Maria Luísa, Garcia e Fortunato em uma cena constrangedora após a morte de um rato. O narrador decide contar a história desde a origem, os encontros fortuitos de Garcia, que era estudante de medicina, com o médico Fortunato. Em outra ocasião, um homem chamado Gouveia foi atacado por uma malta de capoeiras e Garcia e Fortunato ajudaram-lhe. No ano seguinte, eles se reencontram e Fortunato avisa-o que se casou e convida ele para jantar em sua casa. Garcia conhece a sua esposa, Maria Luísa, uma jovem muito bonita. Ele percebe que eles não são compatíveis moralmente. Garcia e Fortunato contam a história de como se conheceram para Maria Luísa e Fortunato propõe a seu amigo para abrir uma casa de saúde, como se fosse uma clínica médica, com ele, onde poderia exercer a profissão da medicina, agora médico formado. Fortunato aprofunda seus estudos na anatomia e na fisiologia, ocupando-se nas horas vagas a fazer experimentos em cães e gatos, como envenenamento. Garcia começa a frequentar bastante a casa do casal, jantando lá quase todos os dias e se apaixona por Maria Luísa, mas não podia se declarar devido à amizade com Fortunato. Ela compreendeu o sentimento, cito, mas não se deu por achada. Fecha citação. Como o barulho dos animais incomodava os doentes da casa de saúde, Fortunato começou a fazer em sua casa, aterrorizando sua esposa. Garcia percebe que ela estava tossindo muito, ela parecia enferma. Um dia, o narrador avisa que chegamos ao momento constrangedor do início do texto. Garcia entra no escritório de Fortunato no mesmo momento em que Maria Luísa sai de lá aos prantos. Ele viu a cena de Fortunato cortando os membros de um rato com uma chama embaixo do animal. Cito: em um sorriso único, reflexo de uma alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. Fecha citação. Garcia fica incrédulo com a cena que presencia, percebendo o sadismo do amigo. Compara-o ao cruel ex-imperador romano Calígula pelo seu sadismo. Cito: relembrava os atos dele, graves e leves, achava a mesma explicação para todos. Era a mesma troca das teclas da sensibilidade, o diletantismo sui generis, uma redução de Calígula. Fecho citação. Maria Luísa quase desmaia na cena. Depois descobre-se que ela era tísica, ela tinha tuberculose, e a doença foi consumindo sua saúde aos poucos. Seu marido acompanhou-a durante toda a doença. Uma parente ajudou-a a morrer. Em seu velório, Fortunato foi descansar e Garcia foi velar o corpo. Citação. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se um beijo na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estancou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Fecha citação. Há uma mudança de foco narrativo para o Fortunato. Relação dessa citação com Dom Casmurro e os ciúmes de Bentinho. Fortunato, ao perceber que Garcia amava a esposa, sentiu prazer. O conto coloca em debate a dualidade entre normalidade e anomalia. Fortunato é um sádico a torturar animais, chutar cachorros à rua, envenenar gatos, sentir prazer vendo sua mulher ser beijada. O leitor descuidado pode se tornar cúmplice do Garcia, já que o narrador expõe os sentimentos dele a partir de seu ponto de vista de alguém passional. Então esse narrador ele é em terceira pessoa ilimitada. A relação entre esse conto e o próximo que a gente vai estudar é que ambos trazem esse labor da medicina. Em A Causa Secreta, Garcia e Fortunato são médicos e enfermeiro, o Procópio é enfermeiro. Garcia e Fortunato cuidam de seus pacientes na casa de saúde e o Procópio cuida do coronel. Ambos os contos se passam em 1860. Em O Enfermeiro, o Procópio, um homem de 42 anos, era teólogo. Foi ofertada a ele uma vaga de enfermeiro
próximo ao cuidador de um coronel e ele aceitou. Quando chegou na vila, descobriu que o senhor era insuportável de trabalhar e que vários enfermeiros fugiram do trabalho. A convivência com o coronel se tornou cada vez mais difícil, pois ele gostava de humilhar os outros, proferindo todos os tipos de xingamentos ao enfermeiro, além de atirar objetos nele, batê-lo com a bengala, etc. Ele precisava de um enfermeiro, pois padecia de aneurisma, de reumatismo e também de algumas outras doenças. Diversas vezes o Procópio tentou se demitir e sempre pediam para ele que aguentasse mais um pouco, porque daqui a pouco o coronel ia morrer porque ele estava com a saúde muito frágil. Com o tempo, o Procópio foi se acostumando a ser maltratado e começou a ficar mais recluso. A saúde do coronel piorou e ele decidiu então fazer esse testamento, pois era um homem rico. Um dia, o enfermo teve um acesso de raiva, ameaçou atirar no enfermeiro, atropelou-o, atirou-lhe um prato de mingau que estava frio. O coronel foi dormir e o Procópio ficou ao seu lado e caiu no sono. Em um delírio do coronel, aos berros, ele jogou uma moringa ao lado esquerdo do rosto do seu enfermeiro e ele foi lutar com o coronel, enforcando, estourando seu aneurisma e tirou a sua vida. Procópio ficou extremamente arrependido e aguardava para que o coronel não tivesse morrido. Depois de algumas horas, cito, fui até a cama, vi o cadáver com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando passar a eterna palavra dos séculos. Caim, que fizeste de teu irmão? Fecha citação, fazendo intertextualidade com a Bíblia, a história de Caim e Abel, irmãos que protagonizaram o primeiro homicídio da humanidade. No pescoço do coronel havia marcas de enforcamento, então o enfermeiro cuidou para que a gola ficasse para cima. Procópio ficou apreensivo, pois tinha medo que alguém descobrisse que ele foi o assassino. Depois do ocorrido, ele retornou à corte. Fazia um elogio ao seu trabalho como enfermeiro. Um dia, recebeu uma carta e descobriu que o coronel tinha deixado todo o seu dinheiro para ele em seu testamento. Ele pegou a herança, ao pegar a herança, ele pensou em ideias de resposta caso fosse indagado pela morte do seu chefe. E daí eu cito, crime ou luta? Realmente, foi uma luta em que eu, atacado, defendi-me e na defesa não era culpa do coronel. Bem o sabia, era da moléstia que o tornava assim rabugento e até mau, mas o perdoava tudo. Fecha citação. Procópio usou herança para fazer diversas doações e para pagar um túmulo de mármore para o coronel. Então, trata-se de um conto que traz os limites do ser humano, até que ponto é possível aguentar os maus tratos. Os sentimentos que envolvem Procópio perpassam a linha entre a moral e a ética. O leitor se torna coparticipante do texto, tentando completar o sentido. Seria Procópio realmente culpado? O conto é um conto em primeira pessoa. E por hoje é isso, pessoal. Até mais. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!